Muito bem, então, força magnética. A força magnética ela é bem diferente da força elétrica e da força gravitacional. Na realidade, na natureza, ela é a mais difícil de acontecer. O melhor jeito de entender ou de pensar na força magnética é a fórmula. Olha só, a fórmula da força magnética é a famosíssima Bem-vindo, querido Seno. Então grava aí que força magnética é Bem-vindo, querido Seno. A força sempre em newtons. O campo vai ser sempre em Tesla. A velocidade sempre em metros por segundo. E a carga sempre em coulombs. Então, nota que são 4 grandezas sendo multiplicadas: campo, velocidade, carga e seno. Se qualquer uma dessas grandezas valer zero, a força vai valer zero. Então, para existir a força magnética, tu tem que ter campo, tu tem que ter velocidade, não pode o corpo ser neutro, ele tem que ter carga. E tem que existir seno. Que seno? Bom, a gente sabe que as grandezas vetorais estão aqui, ó, o campo e a velocidade. Então, já anota aqui que esse ângulo é o ângulo entre B e V. Então, alfa entre B e V, entre campo e velocidade. Outra coisa legal de anotar aqui é o seguinte: como a força depende do ângulo, qual é o maior seno que a gente tem? O seno de 90, que vale 1. Então, seguido eles perguntam força magnética máxima. Então, já anota que a força magnética é máxima quando o ângulo for 90, porque o seno é 1. Outra coisa importante é ali na introdução que diz que a força magnética modifica a direção da velocidade sem alterar seu módulo. Quer dizer o seguinte: a força magnética não faz a velocidade nem aumentar, nem diminuir. Ela só modifica a direção da velocidade. Então, a força magnética ela é uma força centrípeta. Ela tem características de uma força centrípeta. A força magnética tem a terceira e última regra da mão direita que a gente tem que estudar. A gente já viu a regra do fio e da espira e a gente já viu a regra do solenoide. A regra do tapa é a última regra, a mais importante, a que mais cai. O desenho ali é para ser autoexplicativo. O dedão é a velocidade, os dedos representam o campo magnético, Só que ali na foto que eu peguei do Google só está aparecendo a força como sendo a palma da mão, o empurrão. Só que nesse caso a carga é positiva. Então a gente tem que cuidar que tem duas forças. Então olha só, palma da mão. Força magnética se a carga for positiva. Isso é o tapa. As costas da mão é a força magnética se a carga for negativa. Isso se chama contratapa. É o tapa com as costas da mão. Então, olha só, vamos ver um pouquinho melhor isso aqui. Deixa eu chamar um vídeo aqui. Olha só, a regra da mão direita nada mais é do que transformar a tua mão em vetores. O que a gente tem que imaginar? Tu tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O eixo Z é o eixo aquele que é perpendicular, que é assim. Entre eles o ângulo é 90, por isso que se chama vetores ortogonais. Então é nisso que tu tem que transformar a tua mão. Um desses vetores é o campo, um desses vetores é a velocidade, um desses vetores é a força. Então tu vai pegar a tua mão direita, ó. Isso aqui é o campo. Então, os dedos representam o campo. O dedão representa a velocidade. A palma da mão é como se tu tivesse um vetor na palma da mão representando a força da carga positiva e um vetor nas costas da mão representando a força da carga negativa. Então é isso que tu tem, por isso que chama a regra do tapa. A mão ficou assim, a carga é positiva, então tu dá um tapa para o lado positivo da palma da mão. Se a carga for negativa, tu tem que imaginar que tem um vetor nas costas da mão, então tu dá um tapa para o lado das costas da mão.
É um pouco estranho no início, mas de tanto fazer exercício a gente se acostuma, beleza? Disso a gente tem os casos particulares, tá? Que é o que realmente interessa, que é o que cai. O primeiro caso é quando a velocidade é paralela ao campo. Bom, quando a velocidade é paralela ao campo, o ângulo lá em cima vai ser 0 ou 180. E aí não tem força. Imaginem que vocês têm uma carga positiva, tá? Valendo o quê? E essa carga foi atirada paralela ao campo. O campo aqui é para a direita e a velocidade é para a direita. Qual é o ângulo que essa carga está formando, que essa velocidade está formando com o campo? Zero. Se o ângulo é zero, a força magnética vale zero. Então, essa carga, ela ignora a presença do campo, ela passa por dentro do campo como se o campo não existisse. Por isso que eu falei para vocês que na natureza a força magnética é a mais difícil de acontecer, porque ela precisa de 4 coisas, né? Se não tiver campo, velocidade, carga e ângulo, não tem força. O contrário também pode acontecer. Imaginem uma carga, pode ser negativa, o sinal da carga aqui não interessa, tá? Fazer uma negativa aqui, ó. E ela sendo lançada assim, ó. Tá vendo? Ela é paralela ao campo, só que agora é sentido oposto. Qual é o ângulo agora? O ângulo agora é 180. Qual é o seno de 180? Zero. Então a força magnética vai valer zero. Por isso que nesse caso o movimento da carga é retilíneo e uniforme, é MRU, porque não tem força. Se a força magnética vale zero, a carga entra em MRU, ela se mexe dentro do campo como se o campo não existisse. O mais importante é o segundo caso. Claro, né? O segundo caso é o que mais vai aparecer. O segundo caso é quando a velocidade é perpendicular ao campo. E aí, como o próprio nome está dizendo, né? Se ela é perpendicular, o ângulo é 90. Quando o ângulo é 90, a gente já viu lá em cima que a força é máxima, só que daí ela é uma força centrípeta. E como ela é uma força centrípeta, ela produz movimento circular e uniforme. A maioria dos exercícios vão ser esse caso, tá? A maioria dos testes é o caso que o ângulo é 90. Olhem aqui, ó. Tu tem uma carga positiva aqui, tá? Pode botar que essa carga é positiva. Ela foi jogada com uma velocidade para a direita e aí ela está dentro de um campo X. O que quer dizer esse campo X? Quer dizer que o campo está entrando. Então posiciona a tua mão ali só para testar, ó. Tu vai botar os teus dedos entrando no papel, o dedão é a velocidade e aí a força magnética vai estar para cima. Por isso que nesse caso aqui a força magnética é para cima. É bom sempre conferir pela regra, tá? Então tu tá vendo que aqui o ângulo é 90. Se o ângulo é 90, a força magnética tem características de centrípeta. Então vamos abrir ali em cima. A força magnética é bem-vindo, querido seno. A força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da curva. Eu posso cancelar esse quadrado com essa velocidade. Como o seno de 90 é 1, o seno ali pode sumir. Então, se eu isolar o raio, né, o raio sobe, o campo e a carga descem. Então, o raio é a massa da carga vezes a velocidade que ela está se mexendo, dividido pela carga vezes o campo. Essa fórmula é a famosíssima Rashid-Mivê-Unkibi. Repetindo, Rashid-Mivê-Unkibi. O Rashid-Mivê-Unkibi cai mais do que o próprio bem-vindo, querido seno. Como a carga entra em MCU, todas aquelas grandezas que a gente estuda no MCU, velocidade linear, velocidade angular, frequência, período, aceleração, centrípeta, elas podem aparecer aqui. É interessante também saber a fórmula do período. O que é o período? Período é tempo para dar uma volta, né? Nesse caso, é tempo para fazer uma repetição. No caso do MCU, é tempo para dar uma volta. Lembra? Como que eu vou deduzir a fórmula do período aqui? Olha só. O que é velocidade? A velocidade é 2πr vezes a frequência ou sobre o período, lá do MCU. Se tu isola o período,
o período é 2πr sobre a velocidade. Tá, mas eu acabei de ver que o raio é Rashid MV1 Kib. Então eu posso pegar aquela fórmula e abrir, né? Aí fica 2π. No lugar do raio eu boto MV1 Kib dividido pela velocidade. Né? Só abrir o raio. Tá, e daí eu corto as velocidades. E aí no momento que tu corta as velocidades, fica que o período é 2π vezes a massa dividido pela carga vezes o campo. Essa fórmula aqui é a famosa tem duas pimenta no meu Kib. 2π vezes a massa, carga vezes campo. Então, é o Rashid MV1 Kib e o tem duas pimenta no meu Kib. Isso é bem importante. Depois a regra da mão direita a gente vai... Eu vou fazer um vídeo à parte dela, tá? Por enquanto te preocupa com as equações e entender o que tu tá fazendo. Se tu não entendeu aqui direito, ó, por que a força magnética é para cima, depois a gente vai fazer uns testes sobre isso. E o terceiro caso é o que menos aparece, mas na vida real é o que é o mais comum, tá? Quando a velocidade é oblíqua ao campo. Porque olha só, no primeiro caso, né, o ângulo, como é que era o primeiro caso aqui? O ângulo era 0 a 180. Nesse segundo caso, o ângulo é 90. 90 é a mesma coisa que 270, né? Tá, e o terceiro caso? São todos os outros ângulos. Todos os outros ângulos são oblíquos. O ângulo de 1 grau, de 2 graus, de 3 graus, de 4 graus. Então, tudo vai ser oblíquo. Claro que aqui vai cair para vocês aqueles ângulos notáveis que vocês conhecem, que é o 30, o 45 e o 60, que vocês são obrigados a saber de cor, seno, cosseno e tangente. Quando esse ângulo for oblíquo, o movimento da carga é helicoidal e uniforme. O que é o movimento helicoidal e uniforme? Como se fosse uma hélice, né? A palavra helicoidal vem de hélice. A carga, ela entra dentro do campo e ao mesmo tempo, né? Imagina essa carga, ela, nesse caso aqui, ela foi lançada para cá, né? Eu fiz o movimento para a esquerda. Ao mesmo tempo que ela anda para frente, ela vai girando. É como se fosse o movimento da espiral do teu caderno, tá? Imagina tu ser uma partícula e tu entra na espiral do caderno. Tu vai girando ao mesmo tempo que tu anda para frente, que é o movimento que uma hélice faz. Como a gente não estuda o movimento helicoidal no ensino médio, tu só tem que saber aqui que o movimento vai ser helicoidal e uniforme. Não vai ter equações, não vai ter nada. Pode cair a fórmula, bem-vindo querido seno, para te calcular usando o 30, o 45 e o 60, mas não vai ter perguntas sobre o helicoidal. Beleza? Agora vamos para o segundo tipo de força, que é a força sobre fios condutores. Então, vamos lá. Então, ao mesmo tempo que existe força sobre cargas móveis, existe força sobre fios. O que é a força sobre um fio condutor? É π vezes seno do ângulo. Então, de novo, a força medida em newtons, o campo magnético medido em Tesla, a corrente medida em amperes e o L é o comprimento do fio medido em metros. Mesmo raciocínio de antes. O que a fórmula está gritando para ti? Só existe força magnética se existe campo, corrente e, claro, o fio vai ter um comprimento, né? Então, o fio tem que estar dentro de um campo e esse fio tem que estar sendo percorrido por corrente. E tem que ter seno do ângulo. O fio não pode ser paralelo ao campo. Antes o ângulo era entre o campo e a velocidade. Agora o ângulo é entre o campo e o fio. Anota ali, ó. Entre B e o fio. Como é que fica a regra da mão direita? A regra da mão direita é a regra do tapa adaptada. Então, na regra do tapa, o dedão é a velocidade. Agora não tem velocidade, tem corrente. Então, anota aqui, ó. Na regra do tapa... Na regra do tapa, vírgula, substituir a velocidade pela corrente, pelo I. Então, o dedão antes era a velocidade, agora o dedão vai virar a corrente. E aqui tem uma facilidade, não se usa as costas da mão.
porque a corrente é sempre o movimento da carga positiva. Então, não usar costas da mão, não tem contratapa aqui. Não usar costas da mão. Só se usa aqui a palma da mão. Olha nesse desenho, tá? Cuidado, né? Interpretação de desenhos em 3D, isso que a gente vai ter que treinar. Vocês estão vendo que esses vetores aqui, o vetor campo, ele está no eixo Z. O que quer dizer isso aqui? Que esse campo está entrando. Então, tu tem que posicionar os teus dedos entrando, e aí a corrente aqui, ó, tá para a direita. Então, os teus dedos ficam entrando, a corrente fica para a direita, então a palma da mão fica para cima, por isso que a força magnética é para cima. E aí, no caso do fio, nós temos a particularidade dos condutores retilíneos. Quando dois condutores forem retilíneos e paralelos, e os dois conduzirem corrente, eu vou ter a presença de dois campos magnéticos. E aí isso faz com que os fios ou se atraem, né, ou se juntem ou se repelem. Então imagina aqui, ó. Aqui tem o fio 1, aqui tem o fio 2. Esses dois fios estão conduzindo corrente no mesmo sentido. Essa é a corrente do fio 1, essa é a corrente do fio 2. Essas correntes elas vão formar campos magnéticos ao redor dos fios. Aqui embaixo eu fiz o desenho para vocês entenderem o que vai acontecer em 3D. Fiz não, né? Copiei do Google. Aqui, ó, as duas correntes estão no mesmo sentido. Essas flechinhas aqui às vezes estão difíceis de enxergar, dependendo da qualidade da impressão. Pela regra da mão direita do campo, se tu botar o dedão no lugar da corrente ali, né, do I1 e tentar pegar o fio, tu vai ver que desse lado aqui, ó, do fio 1, o campo está entrando. E se tu fizer a mesma coisa para o fio 2, é claro que do lado direito vai estar entrando, então aqui do lado esquerdo vai estar saindo, né? Porque a regra é a mesma para os dois. Então, na região entre os fios, tu tem um campo que entra junto com um campo que sai, quer dizer, como se fosse um polo norte e um polo sul, como se fosse um positivo e um negativo. Então, esses dois fios, eles vão se atrair. O que vai ser isso aqui, ó? Vai ser a força que o 1 exerce no 2, e isso aqui vai ser a força que o 2 exerce no 1. Então, sempre que dois fios paralelos conduzirem correntes no mesmo sentido, eles se atraem. E aí, claro, né, se tu entendeu uma, a outra não precisa nem pensar, né? É óbvio que o oposto vai funcionar. Se essa for a corrente I1 para cima e essa for a corrente I2 para baixo, desse lado o campo vai estar entrando. E aí do outro fio, como a corrente está oposta, vai dar entrando entre os fios também, né? Fazendo a regra. Então esses fios eles se repelem. Então aqui eu vou ter a força do 2 no 1 e aqui eu vou ter a força do 1 no 2. Não precisa saber a fórmula aqui para calcular essa força entre eles, tá? É uma fórmula bem complexa, bem comprida. Eles não vão cobrar isso de ti. O que é bom saber? O que é interessante saber? Do que ela depende? Isso eu já vi pedirem, né? O PF andou pedindo isso esses dias e a PUC também. Esses dois fios, eles têm uma distância entre eles. A gente sabe que toda força de campo tem uma relação com a distância. Inversamente, né? Se esses fios estiverem muito longe, a interação entre os campos vai ser muito fraca. E é claro que para ter a força precisa ter corrente. Então, a força magnética é diretamente proporcional ao produto das correntes, I1 vezes I2, e a força magnética é inversamente proporcional à distância, tá? Então, quanto mais longe os fios estiverem, mais fraca vai ser a força. E só preenche aqui nesse desenho, ó, que aqui essa corrente é entrando e aqui essa corrente é saindo do plano, né? Por isso que dá repulsão. Tá difícil de ver ali também na impressão. E a última coisa que eu botei aqui na teoria, só para vocês né, contextualizar um pouco, por que a gente estuda isso, né? Por que força magnética é tão importante? Cara, tu usa isso aqui todos os dias, tá? Porque se tu colocar uma espira dentro de um campo magnético e certas condições forem, né, corretas, a espira gira dentro do campo. E aí tu inventou um motor elétrico. Liquidificador, secador de cabelo, o teu celular, né? Para o teu celular vibrar, tem um motorzinho elétrico ali que gira e faz ele vibrar. Então isso aqui é o nosso dia a dia sempre. Imaginem que vocês têm um campo para a direita, tá?
e aí tu colocou uma espira dentro desse campo. E aí essa espira está sendo percorrida por essa corrente aqui, ó. Então, aqui, essa corrente vai estar para cima, e aí como ela dá a volta na espira, do lado oposto ela vai estar para baixo. Se tu fizer a regra da mão direita, como é que tu vai ter que fazer aqui? Tu posiciona os teus dedos para a direita e aqui o teu dedão vai estar para cima. Como a força é a palma da mão vai estar entrando. Então, desse lado, a força magnética é um X, é para dentro. E do lado oposto, a força magnética vai ser uma bola, é para fora. Então, essa espira vai girar, né? É como se tu pegasse ela e um lado empurrasse e o outro lado puxasse. Então, essa espira ela vai girar nesse sentido aqui, né? Se tu olhar do observador aqui, se for um observador... não gostei desse desenho aqui embaixo. Vou fazer ele aqui pertinho. Fazendo em 3D aqui, ó. A espira gira nesse sentido. Se tiver um observador olhando aqui, né, a espira gira no sentido anti-horário. Então, o que nós temos aqui? Desculpe, gira no sentido horário para um observador aqui embaixo. O que nós temos aqui? A formação de um motor elétrico. Então, o que é o motor elétrico? O motor elétrico... Ficou ruim. Motor elétrico é a força magnética produzindo rotação na espira. Ó, força magnética produz rotação na espira. Beleza? Bom estudo, façam os exercícios e qualquer coisa me avisem aí que a gente ajuda.